O Jornal Nacional ouviu especialistas sobre as características desse novo coronavírus e as diferenças dele para outros vírus que também causaram preocupação planetária. É o formato que lembra uma coroa que deu nome a uma grande família de vírus, os coronavírus. Em geral, eles circulam apenas entre animais, como morcegos e roedores, mas passam a infectar também as pessoas quando a convivência é muito próxima e os vírus sofrem mutações espontâneas e aleatórias. A maioria de nós já teve contato com vírus da família corona sem que nada além de uma tosse ou um pouco de febre tivesse acontecido. Temos convivido com 6 tipos de coronavírus. 4 deles são mais inofensivos, mas outros 2 recentemente causaram doenças graves e mortes pelo mundo. Em 2002 e 2003, o coronavírus da SARS, Síndrome da Deficiência Respiratória Aguda Grave, infectou pessoas em 26 países do mundo. A suspeita é de que a transmissão da doença começou por morcegos. Em 2012, um outro coronavírus, o MERS, foi descoberto. Por circular principalmente no Oriente Médio, especialistas suspeitam que depois de uma mutação, ele pulou dos dromedários para as pessoas. No MERS e no SARS, se vocês forem buscar na literatura, nós tivemos aproximadamente 3 a 4 mil casos no mundo. A maioria dos casos ocorreram em familiares e profissionais de saúde. Os casos que ocorreram em outros países foram todos casos importados e não foi comprovado transmissão pessoa a pessoa nesses outros locais, onde foram adotadas a medida de precaução, principalmente o isolamento desse paciente domiciliar hospitalar. Além dos coronavírus, há outros tipos de vírus que causam problemas respiratórios. São os do tipo influenza, que provocam as gripes. Os vírus influenza também foram transmitidos de animais para pessoas e têm formas mais agressivas, como a gripe suína, do vírus H1N1 e da gripe aviária, do H5N1. Apesar de... A gente ainda não sabe o que vai acontecer com esse vírus. Já aconteceram mortes, mas nós não temos todos os números para calcular qual que é o nível de agressividade desse vírus. A gente precisa de mais informações. No Brasil, profissionais de saúde já começaram a se reunir para discutir o novo vírus e planejar ações caso sejam necessárias. O professor de infectologia diz que quem viaja para a Ásia deve ficar alerta aos sintomas. No mais, é aguardar as orientações dos médicos e autoridades de saúde. Não é caso de ter pânico, porque o vírus ainda está sendo transmitido em algumas regiões bem determinadas. Os poucos casos que aconteceram fora dessa região central da China foram isolados por enquanto. A minha sugestão é que todo mundo continue sua vida normalmente e fiquem atentas às orientações do Ministério da Saúde. No podcast O Assunto de hoje, o Márcio Gomes conversa com especialistas que explicam com muitos detalhes o que se sabe sobre a doença até agora. Quais os riscos de transmissão, quem a princípio está mais vulnerável, se dá ou não para saber sobre a gravidade dos sintomas. O podcast conta como as autoridades de saúde fazem para evitar que uma epidemia como essa se espalhe e como a experiência com outras doenças ajuda agora. Você pode ouvir O Assunto e outros podcasts do Jornalismo da Globo em g1.com.br/podcast.